Hoje é domingão, o primeiro dia da semana. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. E hoje é dia 1º de junho. Agora vem cá. Se já teve muito escândalo de corrupção até agora no ano, imagina em junho, que é mês de quadrilha. Aí é que o bicho vai pegar. Brincadeira à parte, bora pra cima porque tem muita informação importante e de muita relevância. Pois é. A Globo News começa uma campanha de desinformação sobre o caso das sanções do ministro Alexandre de Moraes. O próprio Paulo Figueiredo fez um trecho de um editorial onde ele desmente alguns argumentos esposados pela própria Globo. Outra situação foi, vamos dizer assim, exposta uma maneira de solucionar o problema do Supremo Tribunal Federal. Uma proposta. Deixa o Bolsonaro concorrer e aí tá tudo bem. Ninguém vai querer impeachment dos ministros do STF. Você acha justo essa proposta? Você acha que essa proposta seria aceita ou não? Vamos lá. Vamos falar também de eleição para 2026 e quem surge como candidato a presidente é Eduardo Bolsonaro. Mas o Eduardo Bolsonaro surge com uma carta na manga. Pois é, parece que todo aquele apelo e apoio ao pai dele parece que começa a transmitir para o próprio filho, depois dessa atuação lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro está levando ali um status para aqueles que não gostam do Supremo Tribunal Federal e das medidas do Alexandre de Moraes de herói. Pois é. E aí, meu amigo, herói o povo tende a colocar na presidência. Vide modelo Bukele. Vamos falar também da Carla Zambelli, né? Que já começa a fazer mudanças estratégicas para permanecer vinculada à política ainda em 2026. Parece que o jogo, né, que ela mesma vem preparando já está dando certo, né? Ela já está estruturando, né, um novo plano para 2026. Enfim, isso e muito mais faz parte aqui do nosso editorial. Espero que você goste do conteúdo que a gente preparou com todo carinho para você nesse domingão abençoado. E bora de matéria? Vamos lá que eu sei que você está aqui por isso. Vamos começar. É o seguinte, pessoal, a Globo, né, ela tá meio desesperada. São duas coisas que ela precisa demais. Proteger e blindar o próprio Supremo Tribunal Federal e o governo Lula e também ajudar a regular as redes sociais. Afinal, ninguém anda querendo assistir e a Globo começa a apresentar, os jornais da Globo começam a apresentar índices de audiência pífios, baixíssimos. Acontece que eles começaram agora com uma campanha de desinformação pesada. Naquele caso do Donald Trump, eles estão falando que há uma violação à soberania nacional, porque é mentira dos Estados Unidos que não tem nenhum americano envolvido, né, nas ações do ministro Alexandre de Moraes. Será mesmo? Escuta esse trecho desse vídeo. Caso ele complementa, é ainda mais grave, porque não há sequer um cidadão dos Estados Unidos nos litígios, ou seja, nos processos. Então os americanos estão agindo sem que haja qualquer americano dentro da questão. Só os cidadãos ou residentes permanentes e pessoas asiladas nos Estados Unidos que estão no objeto do Alexandre. Elon Musk, não fui eu que escolhi botar o Elon Musk no inquérito, foi, Alexandre? Não, foi você, né? Você que escolheu. Tá aqui, Elon Musk, cidadão americano. Lembra do Jason Miller? Também cidadão americano. Braço direito do Donald Trump, foi porta-voz dele. Não é cidadão americano não, Dani? Steve Bannon, que o delegado Denise disse que era o cérebro por trás dessa articulação internacional. Steve Bannon não é cidadão americano não? Não tá no processo? Chris Pavlovski, CEO do Rumble, que o Alexandre de Moraes disse na decisão dele que estava cometendo crime. Paulo Figueiredo, não é residente permanente dos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, óbvio, cidadão americano, não é? Aquele que tá com câncer, que você bloqueou as redes sociais até hoje, não tá no litígio. Alan dos Santos, não é asilado nos Estados Unidos, não. Michael Schellenberger, grande jornalista internacional, ele não tá no Twitter Files Brasil, não tem o documento IPJ 1579463/2024, assinado pelo agente Anderson Ferreira e Geraldino Casimiro, uma outra carta assinada pelo Fábio Álvares Shor, número 15804-466/2024, interessada diretamente ao Alexandre de Moraes. Flávia Cordeiro Magalhães, a brasileira, ordem de prisão por causa de uma postagem que ela fez aqui nos Estados Unidos, não tem não. Monark, não é residente permanente dos Estados Unidos, desculpa. Juíza Ludmila Lins Grilo, não tá também, não, na jurisdição americana. Até o reverendo André Valadão foi colocado aqui. Vocês não mandaram um FBI chamar o doutor Ricardo Camarinha para ser entrevistado, não. Ernesto Lacombe, não. Fora as empresas. Meta numa empresa americana, Google numa empresa americana, o X vocês não tiraram, Starlink, o Rumble não tá fora do ar, True Social não é americana, não. É do presidente dos Estados Unidos, mas não é americana. No caso, ele complementa, é ainda... Pois é, parece, né? Só parece que esse discurso não tá convencendo muito, né? Porque assim, literalmente, eu já fiz aqui a minha argumentação jurídica dizendo para vocês, essa história de que os Estados Unidos estão
interferindo, né, na soberania do Brasil. Não é bem assim. Não é bem assim. Quem primeiro interferiu foi o Brasil, tomando decisões, né, sem seguir o rito essencial. É impressionante, mas vocês vão ver um trecho aqui de uma matéria de uma jurista explicando isso aqui para vocês. E aí, acompanha só isso aqui, né? Acho que foi na CNN, tá? Foi na CNN. Uma professora de Direito Internacional da USP, né? E aqui eu não estou falando de qualquer um, é da USP. Tem um recadinho sobre isso aqui. Vamos acompanhar. Mas se é uma empresa dos Estados Unidos, ela não tem que seguir as regras do Brasil? É um pouco complicado, professora. A senhora pode nos explicar, por favor? Tudo o que está escrito ali, na verdade, nós do direito já sabemos isso. E o ministro Alexandre de Moraes, assim como qualquer outro colega dele do Supremo Tribunal Federal, sabe muito bem que uma decisão do Poder Judiciário brasileira, para ser cumprida nos Estados Unidos, assim como em qualquer outro país, essa decisão do Judiciário brasileiro, de qualquer uma das suas instâncias de primeiro grau, do juiz singular, de um tribunal, de um dos estados da federação, ou até mesmo das nossas duas mais altas cortes, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, qualquer uma decisão para ser executada nos Estados Unidos, ela precisa passar também pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos. Ela precisa ser reconhecida, a gente diz homologada, né, autorizada pelo Poder Judiciário americano, para então esse Poder Judiciário americano se reconhece, se homologa, se autoriza, então ele concede a execução e a decisão do Poder Judiciário brasileiro será cumprida nos Estados Unidos como se uma decisão brasileira fosse. Então o que ele está nessa carta dizendo ao ministro, olha ministro, é preciso que a sua decisão ela passe, seja reconhecida por um tribunal, por uma corte americana, que então vai reconhecer ou não, autorizar ou não, e aí ela vai ser executada. Não basta vir uma ordem de uma corte brasileira diretamente para a empresa americana ou diretamente para um indivíduo que está nos Estados Unidos, não tem como fazer esse cumprimento, assim como, contrário senso, ocorre no Brasil, né? Se uma decisão do Poder Judiciário dos Estados Unidos chegar no Brasil, tem que chegar via nosso Superior Tribunal de Justiça, a nossa corte. Mas se é uma empresa... Que aula, né? Que aula. Mas essa aula aí, que a professora está dando agora, é a carta que os Estados Unidos mandou ensinando o direito básico aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Feio, né? E aí, pessoal, tá circulando agora, né, uma ideia de pacificação nacional. Muita gente está falando em pacificação nacional. Olha só, a matéria foi levantada aqui pelo jornal Cidade Online. E aí eu vou levantar um veneninho para vocês aqui. Eu vou colocar treta, discussão nos comentários. Eu quero que vocês comentem aqui comigo. É o seguinte, saída para os demais ministros do STF será cessar a perseguição e permitir a candidatura de Bolsonaro em 2026. Olha só, o jornal Cidade Online, ele fala o seguinte, não, tem uma forma de ser amenizado. E eu já vi esse discurso vindo do Temer, eu já vi esse discurso vindo do próprio Costa Neto e de algumas figuras de direita, de que deve haver pacificação com o Supremo Tribunal Federal, né? E aí a melhor forma seria não a candidatura do Bolsonaro, mas a candidatura de um aliado, um amigo do Bolsonaro, como o Tarcísio de Freitas. É óbvio que é tudo que o Centrão quer, e o sistema quer. Agora, a gente precisa entender de um pequeno detalhe aqui, tá? E se for o Bolsonaro? Se para tudo agora, o Supremo Tribunal falar, errei, não vou fazer isso mais, juro de dedinho que não vou fazer isso mais, não vou perseguir ninguém, tô fora, deixa as eleições acontecerem aí, tô fora, e aí vocês não pegam ninguém aqui do STF e corre tudo bem daqui pra frente, anistia total, perdoa todo mundo aí do 8 de janeiro, libera todo mundo, anistia pra todo mundo do STF, por quê? Não sei se você sabe, se eu não me engano foi o Carlos Portinho que falou que no projeto de lei, o Magno Malta, não lembro. No projeto de lei da anistia, a anistia alcança também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bebê. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também serão amplamente anistiados, porque a acusação é que eles cometeram vários crimes, inclusive de abuso de poder, né? E aí seria um passa-moleque geral. Não. Ninguém tem culpa de nada. Vamos perdoar aqui tudo que aconteceu daqui para frente e toca a bola, ninguém mexe nos ministros do Supremo, o Bolsonaro concorre, e aí se tudo der certo, ele ganha, se não der certo, ele perde, o STF deixa de ser ativista nesse caso aqui,
e o Lula fica na dele. E aí, meu amigo? Você aposta nessa aqui? Se os ministros do STF aparecerem hoje em cadeia pública, junto com o presidente da Câmara e do Senado, e falar, ó, acabou tudo, nós estamos passando uma borracha, Belém, nunca mais estou de bem, acabou, agora está todo mundo amiguinho de novo, acabou. Bolsonaro vai poder concorrer, nós, ministros do Supremo, vamos ficar aqui na nossa, vocês nunca mais vão ver nem as nossas fuças, nem o jornal, nunca mais. Vai acabar esse ativismo jurídico aí, e aí nós vamos continuar, né, o caminho aqui. E o Bolsonaro podendo concorrer. E aí, você aprova ou fala, não, agora começou, vai até o final, deixa o Trump fazer, né, o serviço dele. Qual que é a sua visão? Porque hoje o sentimento que tem de muitos brasileiros, e precisa ter muita coragem para falar isso aqui, é nesse sentido aqui mais ou menos. Olha só. O Supremo, infelizmente, hoje talvez seja o maior problema que o Brasil tem. Fazem política partidária, têm decisões ideológicas, perseguem pessoas, legislam, coisa que não é função deles, e principalmente decidem fora da lei. São ministros que não cumprem a lei. E o nosso Senado é uma vergonha porque não toma atitude nenhuma. O Supremo, infelizmente... E aí, esse é o sentimento, né, de muitos brasileiros. Alguém discorda, acha que esse jornalista aqui mentiu? Provavelmente vai entrar na mira, né, de algum inquérito, alguma coisa. Mas alguém acha que ele mentiu ou concorda mais ou menos, ou concorda 100% com ele? Porque olha só, até o William Vac, né, a turma da imprensa tradicional deixou aí acontecendo, mas até o William Vac hoje vem, assim, tendo uma nova visão sobre o que é o Supremo. Ó, comentarista da CNN escancara a politização e a hipocrisia da coligação PT-Supremo Tribunal Federal, no caso, Eduardo Bolsonaro. A gente vê uma coordenação, pelo menos nos textos deixa isso bem claro. Tanto o texto pelo qual o ministro Moraes decide abrir o inquérito, como o pedido de inquérito a ele levado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os dois textos partem da representação criminal do líder do PT na Câmara. É exatamente o script que está sendo desenhado nos Estados Unidos. Aparentemente acolhido pelo Marco Rubio. Simplesmente as instituições brasileiras têm um lado no embate político. Agora nós temos as instituições dando uma resposta política aos Estados Unidos? Se a gente pegar a cronologia toda, a companheira do líder do PT, que fez a representação, deu várias entrevistas a veículos de imprensa internacionais em 2017 e 2018, acusando o que estava acontecendo, acusando o sistema judicial brasileiro de perseguição política ao atual presidente da República que estava preso em Curitiba. Um dos ministros hoje do Supremo, que era advogado de Lula, foi à Europa denunciar perseguição política, que não deixa de ser a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora, a gente goste, concorde ou não. Se pedir ajuda externa contra suposto abuso de autoridade for crime, olha, vamos pensar então em fechar Corte Americana, Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, porque é justamente isso que se faz quando você se sente perseguido politicamente, tendo ou não a razão. Agora, o nosso chanceler e o secretário de Estado não se falam absolutamente. E a mensagem que parece chegar em Washington é que para dizer que aqui o Supremo e a PGR não agem como ditadores, então vamos investigar e quem sabe punir quem diz lá fora que PGR e o Supremo agem como ditadores. Simples assim? Precisa desenhar, Pete Pombo? Não precisa. Você que é petista que está assistindo isso aqui tem que entender, né? Ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos perseguir o cara para dizer para todo mundo, para ele não dizer para todo mundo que a gente persegue ele. É simples assim, né? Só que não deu certo. Literalmente não deu certo. Próximo bloco. Pelo contrário, você sabe o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro está ganhando cada vez mais força. Vocês sabem que se tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso, hipócrita, né? Lambibota de político, isso aí não é comigo, não. Vocês sabem muito bem disso. E se eu falo que eu gosto de alguma coisa que o Bolsonaro gosta ou deixa de gostar, eu vou falar que eu não gosto, mesmo que vocês vão descer a pedrada em mim. É meu, é da minha convicção. E eu nunca fui fã dos filhos do Bolsonaro. Vou ser muito sincero com vocês. Mas a minha convicção está mudando em relação a esse cara aqui. Tá? Olha só como as coisas são, né? Eu acho, sempre achei, que os filhos do Bolsonaro foram uma pedra no sapato, um encosto, um elefante branco na sala do Bolsonaro.
Aí, olha o Sandro de novo atacando a família Bolsonaro, canalha petista. Não é? É assim. Tô nem aí. Mas na minha visão, eu sempre achei que eles muito mais atrapalharam do que ajudar. Olha o Flávio Bolsonaro, não me desce muito, né? Carlos Bolsonaro, fica lá como vereador, fazendo uma coisinha. Aquele outro, o Renan, para. E o Eduardo Bolsonaro, era o que eu achava mais ou menos. Só que minha concepção tá mudando muito. E isso não é só eu, não, tá? Andando na rua, toda vez que eu tô andando na rua, sempre para algum seguidor e vem conversar sobre política comigo, né? E ontem chegou um senhorzinho, né? Assim, você vê que a pessoa mais simples, mais humilde, chegou e falou: o Eduardo Bolsonaro vai ser candidato mesmo, né? Porque ele tá salvando o Brasil lá fora, ele tá lutando como um herói. A percepção é essa. Até aquela galerinha do MBL lá, Eduardo, não sei o quê, já tá olhando pro Eduardo Bolsonaro e falando, vai vir, hein? Se tirar as sanções, se não for perseguido, vai vir, vai ganhar. A percepção que muita gente tem hoje é de coragem, que o Eduardo Bolsonaro teve mais coragem de enfrentar o Supremo, alguns já estão dizendo, que até o próprio pai. O que eu não concordo muito, tá? Porque o Bolsonaro enfrentou pedreira pra caramba aí. Mas olha só, matéria do Pleno News, Eduardo disputará a presidência se a missão for dada pelo pai. Santos, você votaria no Eduardo Bolsonaro? Claro, com certeza. Com certeza. Prefere o Eduardo do que o Tarcísio? Claro. Vários deputados já viram a liderança que o Eduardo Bolsonaro está se configurando. Ontem, o Tarcísio já deu um puxão no freio de mão ali e falou, opa, deixa eu quietinho aqui, deixa eu continuar governador do estado, porque se eu for candidato a presidente e o Eduardo abrir a boca falando que vai ser candidato também, ninguém que é do espectro bolsonarista vai votar no Tarcísio. E uma coisa é certa, quem tem melhor diálogo com o governo norte-americano? Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro? Né? Quem tem melhor diálogo internacional? Eduardo Bolsonaro, é óbvio. Olha o que o Sanderson escreveu. O Sanderson é um importante deputado do Rio Grande do Sul, tá? Conheço pessoalmente. Eduardo Bolsonaro alcançou um novo patamar político ao puxar para si o papel de defensor das liberdades do povo brasileiro. Conquistou o respeito de muitos, é verdade. Conquistou o meu, tá? E eu era crítico dele. Ainda faço uma criticazinha ou outra, mas conquistou meu respeito e muito, né? Sobretudo sobre autoridades estrangeiras, que já veem nele o futuro presidente do Brasil. É verdade também. Depois de Jair Bolsonaro, é a principal liderança política da direita brasileira. Situação que abre mais uma importante e decisiva possibilidade para as eleições presidenciais do ano que vem. Ponto. Acabou. O Bolsonaro não precisa indicar ninguém mais. Todo mundo já sabe quem é o sucessor do Bolsonaro. A esquerda viu, a estrutura toda viu quem é o sucessor do Bolsonaro. Ponto. Acabou. Caput. Já era. É isso. Entenderam? E sem contar o detalhe. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, no jogo, vem cá entre nós, no jogo aqui, Nicolas Ferreira é uma máquina de votos. Se ele pudesse ser eleito pelo Brasil inteiro, fácil, ele tinha levado 30 milhões de votos. Fácil, né? Mas vai estar do lado de quem? Do Tarcísio, com o Temer, ou do lado do Eduardo Bolsonaro, com o Bolsonaro? Então, assim, vamos começar a passar panos quentes aqui. Eles vão tentar deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível porque já entenderam o jogo. Se não for o Eduardo Bolsonaro, vai ser a Michelle. Mas já deu para entender que o clã Bolsonaro é o nome para 2026. Alguém duvida aí? E aí a grande questão, ele vai perder ou não? Vocês estão vendo aqui, né? Ainda existe. Tem gente que acha que não existe mais, mas isso aqui chama Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Existe. Só não é respeitada mais, mas existe ainda, tá? E aí o porquê que eu tô colocando a Constituição da República Federativa aqui, da República das Bananas, para os teres? Por quê? Eu explico? Tá, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô colocando isso aqui. Teve uma pessoa que me perguntou se o Eduardo Bolsonaro pode continuar como deputado, mesmo de lá dos Estados Unidos. Há uma hipótese? Sim.
assim, tá? Ó, no artigo 56 da Constituição, fala o seguinte, ó, não perderá o mandato o deputado ou senador. 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, Distrito Federal, território de prefeitura, de capital ou chefe de missão temporária diplomática, tá? Então, não perde, tá? Quem for eleito aqui, né, como a Constituição antiga de 1988, né, se for eleito secretário de Estado, tá, o deputado ou senador, se for eleito, né, secretário de território, de prefeitura, de capital ou chefe de missão diplomática. Então aqui nós já abrimos uma brecha. Segundo, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, tá? Quando você lê esse artigo aqui, e você vê aqui, ó, interesse particular, e neste caso, só no caso de interesse particular, não pode passar de 120 dias. Mas e a questão de saúde, né? Ou doença ou interesse particular? São as duas previsões da Constituição. E no caso de saúde? No caso de saúde, você não tem a limitação de 120 dias. E já veio o Sandro falando para o Eduardo Bolsonaro falsificar um atestado médico. Não, lógico que eu não vou fazer isso, ô pé de pombo. Para, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui é o regimento interno da Câmara dos Deputados, que diz a mesma coisa, ó. O deputado poderá obter licença para tratamento de saúde, né? Tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 56(1) da Constituição Federal. 2 pontos aqui que podem ser benéficos ao Eduardo Bolsonaro, tá? Em 2020, a Câmara dos Deputados, por causa da pandemia, né, inaugurou o plenário virtual, ou seja, deputado não precisa estar no plenário, não precisa estar dentro da Câmara, mas precisa marcar presença. Mas ele não precisa mais estar lá. Se ele chegou, marcou presença e saiu, acabou. Ele não precisa estar dentro do Congresso, ele não precisa estar trabalhando mais. Desde que ele passa lá, bate o ponto, cara crachá e vaza, pode atuar. Tá aqui, foi o plenário virtual decidido, principalmente em virtude da pandemia. Então, 2 hipóteses são cabíveis ainda para que o Eduardo Bolsonaro possa continuar como deputado federal, mesmo de lá dos Estados Unidos, depois de 120 dias. Uma delas seria uma prefeitura de capital, de vários aliados, dar ao Eduardo Bolsonaro o cargo, né, de secretário de Relações Exteriores, porque tem prefeituras que estabelecem ligações. Por exemplo, vamos pegar a prefeitura de São Paulo e poderia muito bem ter um secretário, que não tem limitação de prazo dentro da atuação ali, transformá-lo num secretário e, como secretário, atuar, né, buscando acordos lá nos Estados Unidos para, né, a fomentação da economia do município de São Paulo. É um exemplo. E aí o STF poderia barrar isso? Não. É uma forma de garantir a manutenção dele como deputado. Tá? Então, se ele assume uma secretaria de município, beleza, ele pode se licenciar da atividade pública. Segundo, ele saiu por interesses particulares? Não, meu pequeno gafanhoto, ele não saiu por interesses particulares. Ele saiu por um interesse que é muito mais público do que muito interesse público que alguns deputados defendem aqui dentro do Brasil. É a liberdade, é as garantias do povo brasileiro. E aí vem a questão da perseguição política. O que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer? Ele pode fomentar ao presidente da Câmara ou à mesa diretora, argumentando com os processos que estão abertos no Supremo Tribunal Federal, a perseguição política, e a mesa diretora pode reconhecer que a atividade parlamentar do Eduardo Bolsonaro não é de interesse particular. Ele está lá para fazer denúncias, e aí bateria de frente com o STF e com o PGE, mas fazer denúncias
de abusos que acontecem no Brasil, inclusive com um projeto de lei em tramitação e com a assinatura de centenas de deputados, que é o PL da anistia, que ele está buscando fazer denúncias internacionais. E aí a mesa diretora tem esse poder? Tem. A mesa diretora pode dar o afastamento do período de 120 dias, com base, né, no regimento interno, na própria Constituição, dizendo que ele não está em interesse particular, pelo contrário, ele, como deputado, ele está afastado e pode atuar dentro do plenário virtual. Pronto, falei. Eu não vi ninguém comentando sobre isso, mas a hora que eu vi o comentário de vocês aqui, o Eduardo Bolsonaro não pode continuar como deputado? Eu falei, rapaz, vou pesquisar esse trem para dar resposta pro povo. E aí tá simples, tá? Secretário municipal de assuntos exteriores. É possível. E aí? É só o menino lá de São Paulo, me foge o nome dele, o Cunha lá, né? O Eduardo lá. Só ele criar o cargo, né? Então ele pode. Ou o governador de estado também pode. O Tarcísio também pode. Por que não? O Tarcísio pode dar uma secretaria para o Eduardo Bolsonaro. Por que não? Né? Então é uma hipótese. A segunda hipótese é a mesa diretora reconhecer. Aí é que entra um detalhe mais interessante. Manda o pedido para o Hugo Mota, falando da perseguição, de tudo que está acontecendo. E se necessário for até com declarações do próprio governo norte-americano. E aí se o Hugo Mota diz, yo! Aí o Trump diz, lei Magnitsky, para o Hugo Mota. Se eu fosse o Hugo Mota, se bem que o Hugo Mota fica entre a cruz e a espada. Eduardo, faz isso. Manda pro Hugo Mota. E aí, se o Hugo Mota diz não, o Trump olha para ele. Se ele diz sim, o Moraes olha para ele. Ê, vidinha difícil, hein? Ê, vidinha difícil. Bora pra próxima. Ainda falando sobre o Eduardo Bolsonaro, tirei o editorial hoje para falar sobre ele. Isto aqui é épico, isto aqui é maravilhoso. Até hoje eu agradeço ao Octávio Guedes por ter dito isto aqui na Globo News ao vivo, né? O print é eterno, escute-me. Que a gente corre o risco grande de um dia ter um fenômeno parecido com o Bukele. Opa! Amém! Opa! Não tem dúvida. Literalmente, passamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. Eu acho que vocês entenderam, mas falou, a gente deixou de ser o país mais inseguro do mundo, que era o mais inseguro do mundo, e se tornou o país mais seguro do hemisfério ocidental todinho. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. O pessoal dos direitos humanos vem cá encher o saco, né? Tô usando o meu modo de falar, né? O pessoal dos direitos humanos vem cá encher o saco, mas estão preocupados com os direitos do cidadão de bem? Então não. Estão preocupados com o direito dos delinquentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. É isso que eles chamam de violação dos direitos humanos, ou seja, colocar delinquente na cadeia e garantir que o cidadão de bem possa andar nas ruas. Isso é violar direitos humanos. Eu lhe pergunto a estes organismos, a estes governos de nações extranjeras, le pergunto a estes periodistas. Agora eu pergunto para essas entidades, esses governos estrangeiros e para os jornalistas. Por que desejam que nos matem? Por que vocês querem que os bandidos nos matem? Que não estão felizes de que em nosso país já não corre a sangue que corria antes? Por que vocês não estão felizes que o nosso país não corre o sangue que corria antes? Por que devemos morir nós e nossos filhos para que vocês estejam contentos que estamos respeitando sua falsa democracia? Por que a gente tem que morrer? Por que os nossos filhos têm que morrer? Para que vocês se sintam felizes com essa sua falsa democracia? E vocês mesmos respeitam em seus próprios países. Se vocês não respeitam nem mesmo os seus próprios países. Ai, essa doeu, hein? Isso aqui, 40% dos presos lá em El Salvador estão trabalhando, forçado,
fazendo as obras públicas, economizando para o Estado. Porque ladrão, roubou ou matou, vai trabalhar. Olha que beleza. Acho que a gente Não, vou repetir. É bom demais. corre o risco grande de um dia ter um fenômeno parecido com o Bukele. Opa, não tem dúvida. Opa, sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí, ele, o Eduardo Bolsonaro, sabe disso mais do que eu, inclusive já esteve lá, já mandou o recado. Ô, se o Brasil tá precisando de um Bukele que tem coragem, aqui, ó, sou eu. Não tem a cara do Gustavo Lima, não, mas eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece Nayib Bukele? Talvez você já tenha ouvido falar o nome dele, né? Ele é o presidente de El Salvador, um país pequeno ali na América Central, só que ficou muito conhecido porque passou de país com maior índice de criminalidade em 2016 para o país mais seguro de todas as Américas e entre os mais seguros do mundo atualmente. E como é que o Bukele conseguiu fazer esse salto todo? Eu falo porque eu fui a El Salvador já 2 vezes. Em uma dessas oportunidades, numa missão oficial da Câmara, eu, junto com alguns outros deputados, a gente visitou alguns presídios em El Salvador. Dentre eles, o famoso CECOT, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo. Um dos maiores presídios do mundo, né? Tecnologia sensacional, muito seguro, isolado, vaga para 40 mil presos. Quando a gente visitou, entramos dentro dos pavilhões e vimos isso tudo muito de perto, tinha cerca de 10 mil. E ali, através principalmente de palestras e interações com o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, que é o CEO da segurança do Bukele, o nome dele é Gustavo Villatoro, inclusive trouxemos ao nosso CIPEC na última oportunidade em Santa Catarina, né? Pessoa sensacional, promotor de justiça. Ele nos ensinou como que foi feito tudo, né? O plano de controle territorial, a nova lei de telecomunicações e até mesmo o estado de exceção. Sim, é isso mesmo. Só que o Bukele só conseguiu botar tudo isso adiante, não foi no dia 1 do governo dele, foi no meio do governo dele. Por quê? Porque quando o Bukele foi eleito, ele não tinha maioria no Congresso. E ele mesmo disse que ele não conseguia implementar tudo aquilo que ele gostaria. Mas, no meio do mandato, em El Salvador, e isso não ocorre no Brasil, mas ocorre em El Salvador, teve uma eleição para o Congresso Nacional. E ali ele conseguiu botar uma esmagadora maioria. Quando esses novos parlamentares tomaram posse, lá é unicameral, não é bicameral igual no Brasil, no dia 1, o Bukele fez simplesmente, né, o impeachment dos 5 ministros do STF lá, mais o Procurador-Geral da República, que eram os principais bloqueadores das políticas do Bukele. Duvida? Olha o próprio Bukele falando. Y el otro problema que tiene es que creo que pronto él se va a dar cuenta, como nos pasó a nosotros aquí en El Salvador. E o problema maior que temos, como alguns de vocês já se deram conta aqui em El Salvador, Independientemente de sus políticas, él va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo independente da política, o que se pode tratar como um sistema, con él. Entonces él puede ser presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando. e eu sou o presidente, a pessoa com o cargo mais importante politicamente falando. Pero va a haber un Congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional en nuestros primeros 2 años de gobierno, en lo que nosotros queríamos hacer A, pero el sistema nos obligaba a hacer B o nos regresaba al B. E como é que a gente vai continuar com um sistema judiciário, um sistema de Congresso que está corrompido? Y entonces es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas cuando ni siquiera se pueden aplicar las políticas que tenemos pensadas. E como é que a gente vai trazer uma solução para um país que tem tantos problemas se a gente não pode nem aplicar uma política pública porque o judiciário chega lá e atrapalha? Pois é. E aí? Convenceu você que o Bolsonaro já achou o substituto e tem o mesmo sangue ou ainda não? Parece que o Tarcísio já entendeu também, tá? E aí parece que houve um banho de água fria, né, no discurso do Temer e da turma do Centrão, que quer uma direita limpinha sem o Bolsonaro. Se o Brasil permanecer democrático, parece que a gente já tem um novo presidente a caminho. O que você fala?